Pauta em debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate. Muito boa noite para você, meu amigo. Muito boa noite para você, minha amiga. Você que nos assiste aqui pela TV Tropical, Canal 7, na região de Londrina. Boa noite para você que nos assiste em Maringá e região, pelo Canal 15. Também em Campo Mourão e região, pelo Canal 12. Boa noite para você de Cianorte e região, que nos assiste pelo Canal 46. E para você de todo o oeste do estado do Paraná, que nos assiste pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. Vamos para a nossa primeira pauta desta noite. E antes de falar de coisa séria aqui no Pauta em Debate, vamos falar de um assunto que é sério, mas é engraçado também. Um francês de 27 anos, segundo o site UOL, disse que foi expulso de um avião, de um voo que ia de Paris a Dallas, devido a um motivo pessoal, o seu cheiro, segundo os outros, o seu mau cheiro. Por sentir que foi discriminado, ele prestou queixa contra a companhia American Airlines. O francês de origem argelina, identificado apenas como Mehdi, disse à agência de notícias France Presse que embarcou no voo de Dallas para o aeroporto francês Charles de Gaulle, em Paris. Antes da decolagem, quando se levantou para ir ao banheiro, um comissário de bordo teria pedido que ele saísse do avião, dizendo que o francês fedia. O passageiro teria gravado um vídeo que mostraria o funcionário da American Airlines dizendo que comissário e passageiros não estavam suportando o odor do passageiro. Você está em um avião americano, é um território americano e o comandante tem o direito de recusar a sua presença, teria dito o funcionário, o comissário de bordo, aconselhando em seguida a tomar um banho. Questionada pela agência France Presse, a American Airlines afirmou que o motivo para retirar o passageiro do voo foi um problema com seu visto e se recusou a comentar sobre questões individuais dos seus clientes. Uma investigação foi aberta para verificar se o procedimento da companhia foi correto, né? E olha só, Josmar Machado, boa noite. O senhor aliás, você está cheiroso, viu? Você não, eu não vou chegar nem perto. Você nunca foi expulso do avião por causa do chulé, foi? Não, nunca fui expulso por causa de chulé e nem por cheiro nenhum. Agora, é estranho a companhia dizer que o visto estava vencido, mas para você embarcar no avião, você não precisa passar pela alfândega, precisa passar por tudo isso, até chegar no avião. Eu acho que não foi um problema de visto, né? Problema Exato. de nariz. Agora, isso é uma discriminação que realmente é complicado. Agora, você imagina se essa moda pega nos ônibus aqui no Brasil. Mas é discriminação nada, o cara tem que tomar banho. Tem que tomar banho. Não, eu também acredito que acho que tem que tomar banho. Eu não sou obrigado a viajar no avião do lado de um cara que não gosta de tomar banho. E nos ônibus, então? Então ninguém pode mais andar de ônibus. O cidadão trabalha o dia todo lá, o pedreiro, o servente lá, mas é diferente. sai suado. Você sabe quantas horas dá um voo de Dallas até Paris? Você sabe quanto tempo você demora para atravessar São Paulo, da Zona Sul na Zona Norte? Também é bastante. Então é a mesma coisa, bastante. Mas não é a mesma coisa muito não. Lá, porque abre as janelas, abre né? a janela. Exatamente. No avião não dá para abrir a janela, né? Não, mas eu acho, na minha opinião, eu acho que foi um tipo de discriminação. Sim. Eu acho que, olha, sabe o que é, minha amiga? Eu já fui daqui a Curitiba, por exemplo, em ônibus leito, né? E o cidadão, na hora que o ônibus apaga, o ônibus da Garcia, né? Ou leito para Curitiba, e o cidadão tira o sapato, né? Tem alguns até que leva touca, né? Para poder dormir tranquilinho, põe pijama. E aí, a hora que tira o sapato, fala assim, cidadão, põe o sapato, porque é complicado, né? Tem algumas pessoas que parece que tem um gambá morto no pé, né? ou são o próprio gambá. Ou são o próprio gambá. Mas, de qualquer maneira, a notícia também vale pra gente, né? Você vai pegar um avião, você vai andar um ônibus de leito, uma viagem longa, é sempre bom, né? Dar uma caprichada na higiene, né? Sim. Colocar uma roupa limpa, uma meia nova. Até porque, assim, se diz as lendas que os franceses não gostam muito de tomar banho. Agora, os americanos já não. Então, como ele estava lá nos Estados Unidos, podia seguir um pouquinho o exemplo padrão, né? o padrão dos americanos, né? Tá certo. Agora, só para informar, eu morei na Europa e já fui em Paris. Pelo menos as francesas cheiram bem. Tá bom. Olha, agora no próximo bloco a gente vai falar de coisa séria. Né? A ex-senadora Marina Silva empatou, tecnicamente não, numericamente, com a presidente Dilma Rousseff, segundo pesquisa Datafolha publicada esta semana passada, aliás.
E para falar sobre isso estará conosco o professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, Clodomiro Banvart Júnior, que vai analisar essa subida da Marina e a descida da Dilma e, olha, a descida violenta do candidato Aécio Neves. Tudo isso depois do nosso intervalo comercial. Servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto agora, meu amigo Nick mostra aqui pra gente. Olha só, né? Marina e Dilma empatam em primeiro com 34%, diz a pesquisa Datafolha. Para mim só citar corretamente para você. A pesquisa encomendada pela empresa Folha da Manhã, né, a Folha de São Paulo, foram ouvidos 2.843 eleitores em 176 municípios entre os dias 14 e 15 de agosto. A margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o registro no TSE com o número BR 00386/2014. E os resultados é o seguinte: Dilma Rousseff vai de 36% para 34%, Marina Silva sobe de 21% para 34%, também empate numérico, Aécio Neves cai de 20% para 15%, indecisos caem de 9% para 7%, brancos e nulos também de 8% para 7%. Nenhum candidato de 3 passa para 2, Pastor Everaldo do PSC fica com 2, mantém 2%, e outros candidatos somados 1%. No primeiro cenário pesquisado pelo Datafolha, quando Dilma Rousseff enfrentaria no segundo turno Aécio Neves, ela vence de 48% a 40%. E no segundo cenário, quando Dilma Rousseff enfrenta Marina Silva, Marina vence de 50% contra 40%, 10 pontos de vantagem. E o Ibope, publicado anteriormente, o Nick também mostra aqui pra gente, já dava essa pista, primeira notícia, né? Marina poderia vencer Dilma no segundo turno, a pesquisa publicada pelo Ibope no início da semana anterior. E isso tudo, né, faz, é claro, com que o quadro político mexa, né? E mexa muito, uma mexida violenta. E para comentar, para também esclarecer um pouquinho para a gente o que querem dizer esses números, está aqui conosco o professor de Ética e Filosofia Política da UEL, Clodomiro Banvart Júnior. Professor Clodomiro, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite. Pois é, Dilma Rousseff caindo um pouco, Marina subindo vertiginosamente, Aécio na ladeira abaixo. Isso já era esperado por quem acompanha o dia a dia da política? Olha, de certa forma, acho que o pano de fundo do horizonte desse cenário agora são as manifestações de junho do ano passado. Havia ali pesquisas indicando que a Marina, naquele contexto, em agosto do ano passado, ela tinha em torno de 26%, 27%. Em determinado momento, ela já tinha uma sinalização de um empate técnico com a Dilma Rousseff, que havia caído muito em razão das manifestações, até por ser situação.
Então esse cenário agora, ao que parece, ele está recolocando o quê? Essa capilaridade que a Marina já tinha sinalizado há um ano atrás. De certa forma, dá a entender que o crescimento dela nessas 2 últimas semanas é uma recuperação de um potencial já assegurado há um ano. Não necessariamente o voto de luto presente aí. Quer dizer, sim, mas não necessariamente isso é o determinante. É isso que eu queria lhe perguntar, eu acredito que todo mundo tem isso na cabeça. Marina está subindo, Marina empatando com Dilma, numericamente, não é mais empate técnico, empate numérico. Isso é reflexo do que aconteceu com o Eduardo Campos, o chamado voto do luto, é também reflexo da superexposição que a Marina teve, as revistas dando aí capa de revista para ela, por conta de assumir a candidatura no lugar de Campos. Mas o senhor está dizendo para nós que não, que isso já é algo que está cristalizado há um ano. Na verdade, então, Marina tem um potencial mesmo para se tornar presidente ou presidenta do país. Luiz, é algo que está muito mais consagrado historicamente. Veja bem, nós tivemos, nesses 20 anos de polarização do PT e do PSDB, nós tivemos 2 elementos importantes. Primeiro, o grande mérito do PSDB com o Fernando Henrique foi a possibilidade da criação de um pacto econômico nacional, que foi o Plano Real, de uma estabilização da nossa moeda. Ou seja, não há possibilidade de gerir a democracia no país, uma democracia muito jovem naquele contexto, sem uma estabilidade econômica. O governo Lula, nos 2 mandatos, ele faz um avanço nisso, ou seja, ele tenta assegurar uma estabilidade do ponto de vista das conquistas sociais. Só que isso é interessante, porque o Lula, para levar o desenvolvimento social, ele não poderia o quê? Ferir o pacto econômico já estabelecido. É por isso que o governo do PT, nos 8 anos do Lula, ele teve que fazer o quê? Um desenvolvimento do ponto de vista social, sempre em consideração com esse pacto econômico, uma perspectiva mais liberal. No entanto, para poder assegurar esse desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento social, o governo do PT, ele tem que fazer uma coalizão política muito grande. E aí nós temos 2 elementos centrais. Quais são? A coalizão política feita pelo PT e que acabou desencadeando o próprio mensalão, acabou o quê? Bloqueando a participação popular perante o sistema político. Ou seja, o sistema político ele blindou a participação popular. As manifestações de junho do ano passado é uma demonstração muito clara como forma de reação a esse modelo bloqueado. E você tem, por outro lado, também o quê? Você tem hoje essa parcela que teve uma ascensão econômica e que tem um receio muito grande de perder o quê? As conquistas econômicas que foram preservadas ao longo desses quase 20 anos. Então você tem um eleitorado hoje que ele olha para essas 2 pilastras. O medo de perder elementos já conquistados economicamente e, por outro lado, o quê? Uma reação contrária a essa coalizão política que se firma no país, sobretudo nessa polarização PT e PSDB, que blinda a participação social. Então, de certa forma, a terceira via, protagonizada por Marina, ela vem justamente o quê? Ela vem abrir uma brecha nessa perspectiva. Por quê? Porque o governo, olhando ontem, por exemplo, né, os dados da economia, os dados do PIB, demonstra claramente que nós entramos numa recessão econômica. Então, isso é um alerta vermelho para o eleitor, que vota não só por emoção, mas vota também com o quê? Uma preocupação do bolso. Então, de certa forma, o eleitor está olhando o retrovisor. Bom, eu já conheço os 2 lados da moeda. Nós queremos um novo. E é justamente esse novo, trazido pela Marina, que está conseguindo o quê? Capitalizar esses votos descontentes, não só em relação à política, mas também um voto que tem um receio de perdas do ponto de vista econômico. O Lula, em 2002, ele depois de disputar a eleição, por 3 vezes foi ungido presidente do país. E a primeira coisa que ele fez na campanha foi publicar a chamada Carta ao Povo Brasileiro, onde ele dizia textualmente que não ia mexer em contratos, que não ia mexer na economia, que o mercado chamado mercado financeiro, esse ente tão falado, poderia ficar tranquilo que um eventual governo dele seria um governo que não ia mexer na questão da economia, na moeda, enfim, no câmbio, tranquilizou o mercado. E foi, para muitos, o primeiro passo que ele deu em direção à presidência. Mas, além disso, Lula também, naquela eleição em 2002, veio como o novo. Né? Foi dado a ele a oportunidade de ser o novo. O novo em contraponto justamente esses 8 anos de Fernando Henrique, não, havia um certo cansaço já. Então ele era o novo e o povo realmente votou maciçamente no Lula por ser novo. Passaram-se 4 mandatos, né, do PT. Marina hoje também, curiosamente,
eu estive observando, tanto no debate da Rede Bandeirantes como também em outras entrevistas, tem várias vezes colocado que não vai mexer na economia, que vai manter a estrutura econômica, né, da forma que está, fazendo as mudanças, criticando o mau desempenho da economia do governo atual, mas falando que não vai mexer em contratos, não vai fazer nenhuma quebra, juridicamente falando, do mercado financeiro. E, por outro lado, ela também pinta como nova. Nós estamos tendo aí um remake de 2002, professor? Na verdade, são esses dois polos que eu chamei a atenção, o econômico e o político. Do ponto de vista econômico, até pelo baixo crescimento que nós tivemos nesses últimos anos, há uma tentativa do quê? De manutenção desse legado do Fernando Henrique, ou seja, a Marina está levando adiante, inclusive elogiando esse grande legado deixado pelo PSDB. Sim, então, exatamente. Ou seja, nós não teremos nenhuma mudança do ponto de vista econômico. Isso, de certa forma, Luiz, está também vinculado com essa plataforma que ela recebe do PSB. Por quê? Se nós olharmos, o PSB é um partido socialista. Agora, ele teve uma grande guinada, digamos, para uma direita, em razão da própria figura do Eduardo Campos no governo de Pernambuco. Então, a economia, ela passa a ocupar o centro político dessa plataforma que a Marina passa também a defender em nome do Eduardo. O novo, de certa forma, está onde? Está na política. O novo está nessa constelação política. Porque, de certa forma, a entrada de Marina nessa bipolaridade, ela joga o quê? O PSDB fora desse complexo, desse condomínio de poder. Então, aí está o novo, aí está o diferente. Aliás, até importante e interessante o professor Clodomiro falar isso, porque a Gazeta do Povo publicou aqui, e o Nick mostra pra gente, pode ser aqui nessa câmera mesmo, Nick, perda total assombra Aécio Neves. Tido aí como grande esperança da oposição, Aécio Neves está preocupado, porque o seu candidato em Minas Gerais ao governo está atrás nas pesquisas, e ele praticamente aí sai de um segundo lugar, onde ele sempre esteve, cai para um terceiro lugar, bem distante de Dilma e de Marina Silva. Isso também, professor, mostra que talvez o PSDB, até por estar bastante tempo longe do poder no Planalto Central, não soube também ser oposição? Esse é um detalhe bastante significativo. Ser oposição dentro dessa grande coalizão formada pelo PT e pelo PMDB ao longo desses 12 últimos anos, de fato dificultou a vida da oposição no país. Isso é tão evidente que nós tivemos uma migração de vários partidos para centro, justamente para poder negociar e fazer parte da própria coalizão. O PSDB teve uma grande dificuldade nesse sentido. E isso reflete, de certa forma, o resultado do PSDB nesse momento. Na última conversa que nós tivemos aqui no programa, nós falamos até da dificuldade do relacionamento Marina com alguns diretores, com alguns manda-chuvas do PSB. Com esses números, com certeza a relação já mudou, não é? Exatamente, porque o PSB vê como positivo a manutenção da Marina, inclusive acertando essas arestas, porque, de certa forma, ela vai puxar uma quantidade muito grande de votos para a eleição de deputados estaduais e deputados federais. Ou seja, o PSB ele vai despontar com uma grande base dentro do Congresso Nacional no ano que vem. O senhor acredita que aquela suposição que nós colocamos aqui de, no próximo ano, a Marina abandonar o barco e realmente efetivar a rede sustentável que ela tanto sonhou, você acha que isso já está descartado ou ainda pode acontecer? Há uma sinalização já da parte dela de que ela, assim que possível, ela migra para a rede. Assim que a rede for consolidada, ela vai para a rede. Mas, de certa forma, se ela for eleita, ela vai o quê? Ela vai ter que honrar esse compromisso do próprio PSB, ou seja, dessa coalizão que eles formaram, que está, de certa forma, despontando aí como vitoriosa nesse momento. Uma coisa que eu queria voltar um pouquinho, nós estamos conversando com o professor Clodomiro Banvart Júnior, que é professor de Ética e Filosofia Política da Universidade Estadual de Londrina, analisando justamente o quadro político mostrado aí pelas últimas pesquisas na corrida presidencial. E, na verdade, professor, voltando um pouquinho, a gente falava que em 2002 houve a ascensão de Lula e do PT ao poder em função da novidade e em função do compromisso de manter a economia, os dois pilares que o senhor coloca, mas o PT soube muito bem fazer a administração do poder com relação ao legislativo. Não é segredo para ninguém que desde a menor prefeitura até o Palácio do Planalto, ninguém governa sem o legislativo. O presidente, o governador e os prefeitos têm que estar aí em sintonia com os vereadores, com os deputados estaduais, federais, com o Senado, para poder fazer a chamada governabilidade. O PT conseguiu fazer isso e até, de certa forma, foi além, né, como o senhor mesmo disse,
até atravessando um pouquinho a fronteira da ética, produzindo aí, infelizmente, o episódio do Mensalão. Marina tem um discurso muito duro em relação a essa questão da ética, muito firme, melhor dizendo. Ela vai conseguir governar, se eleita presidente, ou ela vai entrar nesse jogo também, digamos aí, dos partidos de centro, que elegem bancadas enormes e depois vão, no dia seguinte, oferecer seus préstimos ao governante, né, em troca de fazer parte do governo, em troca de cargos, de ministérios. Marina dá sinais de que vai fazer esse mesmo jogo, ela vai ser impelida a isso, e aí ela perde o viés da novidade, ou ela vai tentar fazer algo diferente? Luiz, eu acho que ela mantém uma novidade muito interessante nesse quadro, que é o seguinte: você coloca um ponto central da política brasileira, que é o conceito de governabilidade. É interessante que esse conceito ele emerge depois da queda do Collor. Por quê? A análise que foi feita com a queda do Collor é que ele não tinha uma sustentação no Congresso. Foi um governo técnico que não teve uma preocupação de coalizão no próprio Congresso Nacional. Portanto, a queda é uma sinalização de que não se faz governabilidade no país sem essa grande coalizão. Do Fernando Henrique para o Lula, nós tivemos uma intensificação disso. E a coalizão chega a tal ponto que ela mistura a esquerda com a direita, dilui tudo num grande centro. E esse centro passa a ser administrado pelo PT. É como se nós tivéssemos um condomínio de poder e o síndico fosse o PT nesses 12 anos. A questão da Marina que ela tem de novo é o seguinte: ela está o quê? Colocando, e não propriamente ela, mas a equipe dela já tem sinalizado isso em entrevistas, que eles querem fazer um governo diferenciado. E o apoio vai ser buscado onde? No PT e no PSDB. Isso sinaliza o quê? A possibilidade, depois de muitos anos na história da política recente brasileira, colocar o PMDB na oposição. Por quê? Porque tanto o PSDB quanto o PT só conseguiram governar com o apoio do PMDB. E esse discurso da Marina é o novo. Ou seja, nós vamos juntar as forças que nós temos, e isso ela está dizendo, o PT trouxe conquistas, o PSDB também, vamos juntar o que nós tivemos melhor nesses dois governos e vamos colocar quem na oposição? O PMDB. Esse me parece que é o elemento diferencial e novo nesse cenário. De certa forma, ela está demonizando o PMDB como, digamos assim, em outras palavras, estamos aqui fazendo suposição, minha amiga, é claro que é tudo suposição, mas não o PMDB necessariamente, mas os partidos de centro, uma série de pequenas siglas também, que faz essa mesma prática, demonizando o chamado, antigamente chamava-se o Centrão, né? Centrão, demonizando aquele tipo de parlamentar que não tem viés ético, político, não tem ideologia e que presta serviço a quem de direito, desde que regiamente é feita a troca em função de cargos, de vantagens, benefícios. Ela está tentando tirar isso? É isso que o senhor diz? Exatamente, exatamente. Veja, nós temos até um termo cunhado de PMDBismo que mostra justamente o quê? Essa predominância do PMDB, que acaba se lastreando em outros partidos, né? Nós temos, por exemplo, um exemplo muito evidente e recente, a própria criação do PSD. Nós somos de centro, não somos nem direita nem esquerda, porque nós estamos aqui abertos a negociações. Quer dizer, é esse o exemplo do que nós temos hoje na relação do Executivo e do Legislativo na esfera nacional. Então, de certa forma, nós tivemos, ao longo desses 20 anos, dessa polaridade PT e PSDB, a seguinte leitura. Não há possibilidade de governar e de ter avanço, não só econômico, mas avanço também do ponto de vista social, se nós não levarmos em consideração que as forças reacionárias dessa velha política que está centrada nesse modelo do PMDBismo. Veja, Sarney, Renan, essa estrutura de uma política arcaica do Nordeste que domina o Congresso Nacional. Então, me parece que esse é um elemento bastante significativo. Se a Marina justamente tiver essa possibilidade de juntar as forças do PT e do PSDB, que são muito próximas, e conseguir governar nessa perspectiva, nós teríamos talvez aí um elemento bastante significativo e novo na política. Só para a gente concluir, professor, o Luiz Sérgio já está me dando aqui o sinal do tempo, essa situação dessa mudança, que nós estamos vendo aí que a Marina é o reflexo das eleições que teve para prefeito na última, em 2012, você acha que isso vai acontecer quase praticamente no país todo? O reflexo do que você diz? Da mudança, de querer coisas novas, gente nova. Assim, isso é algo que é bastante perseguido hoje na política brasileira, apesar que os partidos não têm condições de fornecer um novo, até porque pleitear uma candidatura leva tempo, né? Até você ter uma estabilidade de conhecimento público. Então não dá para você a cada eleição colocar um novo, mas de certa forma tem uma sinalização nesse sentido.
Quero agradecer a presença do professor Clodomiro Banvart Júnior, da Universidade Estadual de Londrina, fazendo análise aqui para você, minha amiga, para você, meu amigo, com relação à pesquisa. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. A sua presença é sempre aqui um prazer. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho, mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização, na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Estamos de volta com o Pauta em Debate e uma nota, um aviso para você. O clamor das ruas, as demandas sociais e as práticas da psicologia social é o tema do 15º Encontro Regional Sul da Associação Brasileira de Psicologia Social, que acontece entre os dias 25 e 27 de setembro na Universidade Estadual de Londrina. Informações pelo site www.encontroregionalsul2014, tudo junto, .abrapso.org.br. Tudo isso você encontra também no site da Universidade Estadual de Londrina. José Machado, muitíssimo obrigado, uma boa noite para você. Obrigado, uma boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham todo dia aqui na CNT. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, uma ótima noite, tudo de bom na sua vida, que Deus abençoe você e sua família e até amanhã. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.